E agora, vamos para o nosso tema em destaque desta edição, a desinformação e a regulação das redes sociais. Para falarmos sobre o assunto, na nossa entrevista ao vivo de hoje, recebemos no estúdio Carlos Barbosa, que é professor da Faculdade de Direito da UFO. Carlos, seja muito bem-vindo no Informativo. Obrigado, Matheus. É um tema que essa semana gerou uma série de polêmicas, né? Com certeza. Carlos, para a gente iniciar nossa entrevista, o que está acontecendo? Meta, regulação das redes, Brasil, Europa, China, Estados Unidos, o que está acontecendo? Matheus, tem um estudo da USP que fala que até 2027, 5,8 bilhões de pessoas no mundo vão se utilizar de redes sociais como um todo. E o que a gente está vendo, que a gente viu aqui com a declaração do Mark Zuckerberg, é uma mudança, não só política, mas uma mudança de orientação desse conjunto dessas big techs. Um alinhamento dessas big techs a um pensamento de um presidente eleito nos Estados Unidos que assume agora e que tem um pensamento que a gente classifica como um pensamento de extrema direita. Isso já havia acontecido com a rede X ali e agora a gente vê o conglomerado da Meta caminhar num determinado sentido, ou seja, se transformar num elemento, exigir determinada desregulamentação ou a não regulamentação dessas redes sociais na Europa, na América Latina, especificamente dando até uma indireta no Brasil. Então, em nome de um projeto político-ideológico. Então, é mais do que simplesmente uma empresa se posicionar. É uma empresa se posicionando dentro de uma lógica do capital político-ideológico. Carlos, basicamente o que a gente viu no anúncio foi o anúncio, do fim da checagem de informações. Sim. Na prática, o que isso significa? O que vai acontecer é o seguinte, a gente abre a possibilidade agora, muito grande, real, da gente ter uma disseminação de uma série de informações. Ou seja, a gente abre a possibilidade real da população agora conviver com uma série de uma arquitetura de algoritmo deles que vai propiciar aí a possibilidade de aumentar o volume de desinformação circulante nessas redes sociais. Isso por quê? Eu te falo o seguinte, o ideal sempre é a gente ter um filtro que seja prévio. O filtro agora ele vai passar a ser feito depois, não por agências confiáveis de informação que vão ficar verificando o que é fato e o que não é fato, aquilo que é o que a gente classifica como fake news. Agora isso vai ser aberto. O que se fazia previamente, agora vai ser feito depois, ou seja, não será feito. O que a gente tem agora é uma possibilidade real, e isso já começou a acontecer, igual nós já tivemos, depois da declaração do Mark Zuckerberg, já o Facebook passou a disseminar uma informação falsa que começou a classificar as pessoas LGBTQIA+, como pessoas doentes mentais, só para você ter ideia, a consequência. A declaração foi essa semana e já aconteceu já 2 dias depois. Esse é só um exemplo, né? Esse é só um exemplo. Então, quer dizer, existe uma infinidade de informações, de efeitos negativos desse novo processo de comunicação que a gente tem através de redes sociais, desses efeitos negativos piorarem. Carlos, pegando esse exemplo que você deu, para ficar mais fácil de entender, como que as leis dos países, o Brasil como exemplo, tem controle sobre isso? O que está acontecendo é que a gente tem hoje no Brasil um regramento geral, que é o Marco Civil da Internet, e aqui eu quero deixar bem claro para o pessoal que assiste a gente. Porque quando a gente falou de regulamentar a rede social, ela ganhou uma conotação de censura prévia. Muita gente pegou e falou que a gente ia estar atacando a liberdade de expressão e de informação. O Marco Civil da Internet, ele é um texto pequenininho, ele é só um regramento geral da internet. Ele não tem a intenção de regulamentar especificamente as redes sociais. Dos 30 artigos dele, 6 falam sobre liberdade de expressão. 20% dos dispositivos legais, eles sempre se referem à liberdade de expressão. Quer dizer, quando você fala de regulamentar rede social, você não está querendo atacar a liberdade de expressão. Porque, na verdade, você quer estar estabelecendo regras de transparência na internet. Nós temos um projeto de lei no Brasil, que é o 2630 de 2020,
que infelizmente deram um nome para ele que não é adequado, que ele foi chamado de projeto PL das fake news, e é injusto chamar ele disso, porque ele não trata de fake news, ele é um projeto de lei que trata de uma regulamentação geral da internet. E eu te falo, as orientações que você tem ali dentro, elas são regras de transparência, regras de criação, de responsabilização dessas plataformas, regras num esforço de moderação prévia de conteúdo. E aqui, se você me permite, eu te falo, é aqui que o Mark Zuckerberg toca no assunto, porque ele retirou essa moderação prévia. A partir de agora, nas redes sociais da Meta, alinhados ao X, não existirá essa moderação prévia. Então, ele tirou o filtro dali de dentro. E aí, regras de transparência, a gente precisa estabelecer um conselho de transparência, de regulamentação dessas formas de rede social. Então, quer dizer, a gente tem um conjunto de medidas que a gente precisa discutir. Isso hoje, infelizmente, foi barrado, está parado no Congresso. A gente precisa retomar essa discussão, porque a gente precisa regulamentar isso. E, Matheus, não é uma discussão do Brasil. É uma discussão mundial. A Europa está discutindo isso. O Brasil está discutindo isso. O nosso modelo, ele tem características que são boas e características que são ruins. Mas, no geral, essas big techs, elas têm trabalhado contra esses processos de regulamentação. E, Carlos, qual que é a diferença dessa conotação, né, de liberdade de expressão lá nos Estados Unidos, né, já está em vigência, né, após esse anúncio, e aqui no Brasil? Como que funciona essa diferença que a gente estava até conversando nos bastidores? Quando a gente olha, a gente tem uma história constitucional que precisa ser respeitada. A Constituição de 88, ela estabeleceu um modelo onde ela valoriza a liberdade de expressão, coloca como direito fundamental, mas ela deixa bem claro dentro dos dispositivos dela que a nossa liberdade de expressão ela não é absoluta. Ela encontra um freiozinho na responsabilização civil. Então, quando a gente fala em dano material, dano moral, esse é o freio da responsabilidade, esse é o equilíbrio. A gente precisa encontrar equilíbrio. Então, não importa o meio de comunicação que eu tenha contigo. Se eu cometer ato ilícito, eu tenho que ser responsabilizado por isso. As redes sociais são uma forma que eu potencializei a comunicação humana. Você que trabalha com jornalismo sabe mais do que eu que é algo que acontece hoje do outro lado do mundo e instantaneamente eu tomo conhecimento. Quer dizer, o mundo nunca foi tão conectado. E essas são empresas de capital que geram lucro, que têm dinheiro maiores do que PIBs de muitos países. E elas estão manipulando essas informações através dos seus algoritmos. Então, o que a gente precisa fazer? Como qualquer atividade humana, isso precisa de regulamentação. Eu preciso pegar e estabelecer dentro da história constitucional de cada Estado qual é essa margem de equilíbrio entre a liberdade de expressão e a responsabilização advinda dela. Esse é o ponto. Quando o Zuckerberg fala sobre a liberdade de expressão, fala que existem tribunais secretos na América Latina, querendo se referir ao Supremo Tribunal Federal, ele acha que o modo de vida americano tem que ser levado ao mundo. Porque nos Estados Unidos, quando você vê a história jurisprudencial norte-americana, da Suprema Corte norte-americana, lá eles tratam a liberdade de manifestação do pensamento sobre um aspecto muito mais amplo do que o nosso. Mas isso se dá em virtude da história constitucional deles, porque lá atrás, na Constituição do país, eles fundaram o país com base nessa questão, ligada a um aspecto histórico e religioso deles, do país. Só que o modo de vida americano não é o modo de vida do brasileiro, não é o modo de vida do europeu. Cada um tem sua história constitucional, cada um, dentro da sua perspectiva, vê essa liberdade de uma forma. Isso tem que ser respeitado. O que a gente está vendo é uma grande empresa capitalista alinhada a um pensamento que a gente classifica como um pensamento de extrema direita, querendo estender o seu modo de vida para o mundo todo. Quer dizer, essa empresa se alia política e ideologicamente e fala, a partir de agora, nossa orientação ideológica é essa. E é isso que eles querem fazer. E querem passar por cima das leis, dos marcos regulatórios,
da legislação, do direito constitucional de cada um desses países. Isso é inadmissível, um negócio desse. Carlos, e isso cria também ali uma falsa sensação de controle no usuário também? A coisa mais legal que existe nessa história que a gente tem agora A professora Marilena Chauí fala que a gente está vivendo o capitalismo mais agressivo que a gente tem, que é um capitalismo desmaterializado. Como a gente vive em rede social, em bolha, a gente tem, Matheus, a sensação da liberdade. Lá atrás, no filme Matrix, a gente olhava isso e falava, poxa, é a sensação da liberdade porque eu acho que eu sou livre dentro da minha bolha. Não, você não é livre dentro da sua bolha. Você é livre dentro daquela bolha que foi projetada por um algoritmo que está te direcionando para um determinado lado. A gente tem a sensação de que as notícias serão divulgadas nessas redes sociais com base em equilíbrio e pluralidade de ideias. Até isso, o nosso Marco Civil da Internet fala que o Marco Civil da Internet foi feito para consagrar a pluralidade de ideias, uma ideia de cidadania. Mas isso não acontece, porque essas empresas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas porque são empresas de capital com um determinado direcionamento. E elas fazem isso com a gente. Porque o intuito delas não é informar. O objetivo delas é ganhar, é serem lucrativas. E elas são. Então, a partir da arquitetura do algoritmo, ela transmite essa sensação para a gente de que as coisas serão transmitidas de uma forma equitativa. Mateus, elas não são. As coisas são transmitidas para dentro das nossas bolhas, nós recebemos a informação da nossa bolha dentro de uma determinada lógica, matemática, algorítmica, que isso é que vai dar. E quem vai determinar isso? Poxa, quem vai determinar isso, quem tem o controle disso são 2, 3, 4 pessoas. Amigo, é muito poder na mão de 2, 3, 4 pessoas. Com certeza, Carlos. Resumindo aí essa primeira parte da nossa entrevista, basicamente é a empresa em busca ali dos seus objetivos, né? Como você mencionou, ali mercadológicos, né? Exato. A gente tem um alinhamento disso. Agora, eu volto a reafirmar para ti. Todas as atividades humanas são regradas pela lei. Todas as atividades humanas de interação, de desenvolvimento, de regulamentação, de desenvolvimento socioeconômico, a gente tem um desenvolvimento empresarial marcado pelo respeito à lei. Por que essas empresas, elas não querem, elas levantaram, se entrincheiraram contra isso? Elas não estão acima de outras formas de desenvolvimento que a gente teve na nossa sociedade. Elas precisam de regulamentação. Qualquer atividade que a gente desenvolve na nossa vida é marcada por isso. Elas também têm que se submeter a isso. E os Estados, a ONU já está muito preocupada com isso, com esse poder todo que essas empresas ganharam. Hoje, por exemplo, está acontecendo algo. O proprietário da X está pegando um determinado partido político na Alemanha, que é classificado como um partido político radical, até nazista, e fazendo um debate, promovendo um debate, alavancando esse partido em algo que a Alemanha vai ter que fazer agora, porque a Alemanha caiu o parlamento, vai ter que fazer uma nova composição do seu parlamento. Quer dizer, ele está alavancando esse partido de extrema direita na Alemanha. Até que ponto essas redes sociais elas podem interferir na história política dos países? Quer dizer, a gente está tendo que redescobrir uma série de questões e rediscutir uma série de questões que são jurídico-políticas a partir da ordenação dessas redes. Com certeza, Carlos. A gente encerra aqui a primeira parte da nossa entrevista e seguimos logo após o intervalo, porque nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos com mais entrevista ao vivo. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais.
o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU e damos seguimento à nossa entrevista ao vivo. Carlos, continuando o nosso bate-papo, quando a gente fala de prazos, o que a gente pode esperar aí num futuro próximo? O que deve ser decidido? Bom, a gente precisa urgentemente retomar a discussão. A ONU está discutindo esse processo de regulamentação, a Europa também tem discutido. No Brasil, o ministro Alexandre de Moraes já assumiu, não como uma forma de dar uma resposta, mas ele já falou sobre a questão de posicionamento aqui, que as empresas, as Big Techs, como qualquer outra grande empresa, ela tem que ter sede no Brasil, ela tem que se sujeitar às leis brasileiras. Então, quer dizer, a gente pode esperar uma postura combativa, igual tem sido, do ministro nessas questões de regulamentação de rede, principalmente de obediência às leis brasileiras. E a gente precisava um pouquinho mais do Congresso. Eu juro, Matheus, a gente precisava do Congresso voltar essa discussão. Mas parece que a discussão está muito contaminada por esse debate de liberdade de expressão. Então, eu não acredito que a curto prazo a gente tenha uma regulamentação sistemática disso. Eu acho que essa discussão ela vai se arrastar um pouco mais. E a gente vai viver esses anos políticos, assim, no aspecto político, meio contaminados pelo governo Trump, né, que vai ser um governo mais agressivo do que foi da outra vez. E como o mundo hoje é mais complexo, então a gente vai ter dias que são difíceis. Pois é. Carlos, te convido agora para a gente assistir, né, o que a população está pensando sobre o assunto. Eu acho que é um descuidado, né? Acho que hoje em dia a internet está muito perigosa e com esse descuidado é ainda mais perigoso. A internet eles já consideram uma terra sem lei. Eu nem fiquei sabendo, na verdade, mas não sei o que comentar. Vai ficar ainda pior. Carlos, a gente viu ali que o pessoal ainda não está muito por dentro, né? Não está sabendo muito bem o que está acontecendo. Agora, hoje, essa semana, nesse mês ainda, como que continua as redes da Meta? Continua da mesma forma? Vai ter alguma mudança significativa ali? Por enquanto, continua do mesmo jeito. Mas a implementação, acredito que a partir do início do governo Trump, que dá a partir do dia 20, vai ter todo o direcionamento no sentido de cumprir a política trumpista. E o que a gente precisa, assim, dentro de uma perspectiva não política, mas jurídica, que a gente deve se atentar que no Brasil, como eu já havia te dito, a gente deve voltar a discutir o projeto de lei 2630 e trabalhar dentro de uma perspectiva de orientação do projeto, porque isso para a gente é que é mais importante. Qual era a perspectiva de orientação dentro do projeto sobre o aspecto jurídico? O que a gente buscava? O que a gente buscava é transparência de funcionamento das redes sociais. O que a gente buscava é a responsabilização das plataformas, fazer um esforço de moderação de conteúdo prévio, não a posteriori, como a gente vê agora. A gente
buscar fazer um conselho de transparência para a regulamentação dessas redes sociais, tá? E de responsabilidade, e procurar que essas empresas, como todas as empresas que trabalham no Brasil, tenham uma sede social aqui no Brasil, para eventualmente, em caso de decisões judiciais, elas responderem por isso, dentro daquela perspectiva de responsabilização que eu falo para ti. Talvez esse seja o nosso caminho. Só que a gente precisa de uma colaboração da sociedade civil. E aqui, Matheus, eu te falo, o Facebook no Brasil é um dos países onde ele tem mais alcance. A gente precisa de uma participação da sociedade civil que ela entenda esse processo. Que não é um ataque, não é censura prévia, mas uma atividade social que precisa ser regulamentada como qualquer outra. Por exemplo, as nossas profissões, eu no direito, você no jornalismo, a gente tem um conjunto de regulamentações que a gente deve seguir para conseguir ganhar esse título. As redes sociais, como atividades humanas, também precisam disso. É isso que a população precisa entender. E hoje também temos muitos profissionais, né, nas redes, né? Influencers. Sim. E tudo mais, então... Sim, existe uma série de pessoas que vivem em função dessas questões. Uma série de atividades profissionais que são desenvolvidas ali. Quer dizer, são profissões que daqui a pouco a gente vai ter que regulamentar também. Quer dizer, como que a gente vai lidar com essas questões assim? Então, o que a gente tem que fazer é levar o tema a sério, discutir, sem essas paixões ideológicas que estão por trás, sem essas paixões de alinhamento político partidário com um com o outro. Quer dizer, espera aí, é atividade humana? É. Se é atividade humana, precisa de mediação do direito. Como fazer? Esse é o ponto. Exatamente. Excelente, Carlos. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações que você trouxe para a gente. Não, eu que agradeço. Obrigado. Sempre estou aqui à disposição para a gente conversar. Seja sempre muito bem-vindo.